Graças a Deus, temos louvado ao nosso papai. Vamos ler a palavra dele. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 a 5. E depois vamos ler Efésios capítulo 6, versículo 10 a 12. Amém? Queridos, nós vamos começar hoje uma série de estudo falando a respeito de guerra espiritual. Guerra espiritual é um assunto que devemos ter ciência todo dia. Existe uma guerra que se trava todo o dia, e nós em Cristo temos força para vencer e também nos desvencilhar de muitos laços e embaraços. Queridos, nesta noite eu gostaria de me ater primeiro no nosso inimigo. Se não der, com certeza não vai dar para a gente falar tudo a respeito do nosso inimigo, mas eu gostaria de falar mais sobre o nosso inimigo, porque sem conhecer nosso inimigo é difícil nós entendermos as suas artimanhas. E você pensa que não, mas o diabo também te conhece. Uma vez, alguns homens quis expulsar os demônios e disseram, isso está registrado no livro de Atos dos Apóstolos: eu te expulso em nome de Jesus que Paulo prega. E os demônios disseram para aqueles homens: nós conhecemos Jesus e também conhecemos a Paulo, mas vocês quem são? Então Satanás conhece os seus alvos, e nós também temos que preocupar em conhecê-lo, saber quem ele é. De um modo geral nós sabemos, mas para que isso fique fixo em nós, para que possamos ter mais ciência, eu anotei algumas coisas aqui. A primeira coisa está aonde lemos, que não é um ser carnal. Satanás não é um ser carnal. No livro de Efésios capítulo 6, versículo 12, que acabamos de ler, diz que a nossa luta é contra principados, potestades, príncipe das trevas desse século, hostes espirituais da maldade. Ou seja, não são seres carnais. Essa é a primeira coisa que temos em mente. Satanás não é um ser carnal, e por não ser um ser carnal, ele tem menos limitações que nós temos limites. Satanás também tem suas limitações, mas por ser um ser espiritual, ele tem muito mais possibilidade do que nós nos cansamos fácil. Satanás, por ser espiritual, não se cansa tão fácil. Nós desistimos às vezes por sono, por canseira e por tantos intempéries. Satanás não, ele tem um alvo, e ele vai batendo naquele alvo até que alguns ele vence, outros ele foge. São invisíveis. Colossenses 1,16, se alguém quiser ler, quando o apóstolo Paulo diz que todas essas coisas foram criadas por Deus, coisas, tronos, dominações, visíveis e invisíveis. Colossenses 1,16. E alguém, 2 Coríntios 15, versículo 44, que fala a respeito do corpo espiritual. Amém? Olha aqui que o apóstolo Paulo está dizendo, que em Deus e em seu Filho Jesus foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Então o apóstolo Paulo está dizendo, continua: tronos, existem tronos visíveis? Sim, mas também existem invisíveis. Dominações, existem dominadores visíveis? Sim, mas também existem invisíveis.
Potestades. Potestades são poderes. Existem poderes visíveis? Está. A gente vê a polícia, o exército, a guarda civil, são poderes. Também existem os invisíveis. E se tratando de invisíveis, tanto tem para o lado da luz, como tem para o lado das trevas. Existem organizações espirituais. Como existe visivelmente, também existe invisível. Então, esses seres são invisíveis, mas não é porque não vemos que não existe. Os seus corpos são espirituais. 2 Coríntios 15, 44, alguém? Amém. Olha o que Paulo está dizendo. Existe corpo espiritual. Assim como existe corpo físico, natural, também se existem corpos espirituais. Satanás, ele não é, ou seja, um vento, ou uma imaginação, não, ele tem um corpo. Mas o seu corpo é invisível e é espiritual. Amém? Então lutamos. Primeira coisa, lutamos contra poderes, potestades, dominações que não são carnais, são espirituais e invisíveis. Amém? Outra questão, são organizados e unidos. Organizados e unidos. Diga comigo, o reino das trevas é organizado e unido. Mateus capítulo 12, versículo 24 a 26. Quem quiser ler, por favor. Amém. Olha o que Jesus disse: vocês não sabem o que vocês estão falando, porque todo o reino dividido não vai permanecer. Satanás sabe muito bem disso. Ele não vai expulsar demônios. Ele não vai. A gente ou já ouviu falar, né, de que quando você é não crente, né, aí ele se sente imacumbado, né? Se sente imacumbado. Aí antes de vir para a igreja buscar socorro, o que ele faz? Ele vai buscar socorro na própria macumba. Aí fala assim: você foi macumbado, então vai em tal fulano de tal, que ele vai virar o jogo. É isso aí. Ele vai fazer uma mais forte e vai quebrar essa. Vai macumbar mais. Então Jesus disse: olha, vocês não estão com nada. Satanás não expulsa Satanás. Eu lembro que eu estava no hospital há anos atrás. Era o Lucas ou era o Gabriel, que nós estava lá no Centro de Franco, que acho que era o Lucas, né, que o médico acordou lá 4 horas da manhã, e nós esperando o médico não vinha, e por fim 4 horas da manhã ele acordou e veio passar uma medicação para o nosso filho, que ele estava com insuficiência respiratória e coisa assim. E durante aquele intervalo, um senhor, pegamos uma amizade, porque, né, 5 horas no hospital você começa a conversar com alguém, né? Aí ele falou assim: olha, e ele estava tomando inalação. Falou assim: olha, há anos atrás eu fiz uma simpatia forte e eu nunca mais tive problema de insuficiência respiratória. E eu pensei assim: então por que você está aqui, né? Pensei, né? Aí ele falou assim: mas eu quebrei o pacto. Como é que foi? Ele disse assim: que eu fiz uma simpatia. Simpatia é macumba fraca, tá, irmão? É iniciação para feitiçaria, iniciação para macumbaria, tá? Simpatia é iniciação. Pegou aquela simpatia e ele prometeu para reza lá, não sei lá e tal, e falou assim que não ia comer inhame nunca na vida. Por quê? Porque ele falou assim: eu vou ter que tirar um alimento fora. Era a simpatia. Então ele falou assim: já que inhame não está no meu cardápio,
Olha a sabedoria dele, né? Então, eu vou falar que nunca comerei inhame. Aí ele fez o voto de nunca comer inhame. E ele disse que ficou muitos anos sem problema de falta de ar. E um dia ele foi na casa de um amigo e estava uma sopa bem gostosa. Ele não sabia o que tinha dentro. E ele tacou na boca. E ele falou assim: o que é que tem aqui nessa comida tão gostosa? Ele falou assim: não tem nada demais, tem inhame, tem isso, aquilo. Ele falou assim: inhame! E na mesma hora o encanto foi quebrado e ele estava no hospital pior do que nunca. Sabe o que é isso, irmão? Que o diabo não expulsa diabo, irmão. Satanás, ele pode curar seu fígado, mas ele fura seu baço. Ele pode curar o seu ouvido, mas ele fura seu olho. Irmão. Satanás não expulsa Satanás. Voltando nessa questão de organização, Paulo, ele colocou detalhadamente. Então no capítulo 6, versículo 12, ele falou: principados, potestades, dominadores, forças espirituais. Olha só, para a gente entender o que é isso. Dentro de uma empresa multinacional ou uma empresa muito grande, lá existe os principados. Quem são os principados? Isso é só para os irmãos entender, amém? Vamos tentar entender uma empresa. Os principados seria a diretoria, o conselho. Esses seriam os príncipes. Então no reino espiritual existe conselho, príncipes. Existem demônios de planejamento, existem demônios de conhecimento, demônios inteligentíssimos, demônios que planeja, que organiza, diretoria, conselho. Então você sabe o nome dele, mas às vezes você nunca viu ele, mas ele está lá. Ou às vezes você viu ele, mas você não tem acesso a ele, porque ele está muito acima. Mas sem ele nada de baixo acontece, porque as ideias, as ordenanças, as liberações de ordem vêm de lá. Então existe um governo, príncipes, onde existe uma diretoria, amém? E dentro dessa diretoria existe um ser que é principal, que é o diabo, Satanás, o demônio, a antiga serpente. Em Mateus 12, versículo 24, mas os fariseus, ouvindo isso, dizia: este não expulsa os demônios, senão por Belzebu. Então Satanás aqui é chamado de Belzebu, o demônio aqui é chamado de Belzebu, a antiga serpente aqui é chamado de Belzebu. Mas olha o que ele diz: príncipe dos demônios. Príncipe é o que, irmão? Singular, não é? Príncipe, não fala príncipes. Então o apóstolo Paulo fala principados, correto? Então príncipes, mas dentro desses príncipes tem um que é o príncipe, o principal, o chefe, mas ele não faz nada só. Então existe uma diretoria, que são os príncipes. Há alguns estudiosos que dizem que existe, assim como existe a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, existe uma Trindade satânica, que é Satanás, a besta e o anticristo. Tem um monte de teorias aí, mas o fato que não é só um, amém? É plural, principados, existe príncipes. Potestades, quem seria essa potestade dentro de uma empresa? A gerência. Gerência é as potestades, que são autoridades, que também tem voz de comando, mas não tem voz de decisão. Voz de comando, mas não voz de decisão, não voz de investimento, é a supervisão. E depois da gerência, o que teria? Os dominadores. Quem são os dominadores dentro de uma empresa? Encarregados,
líderes, né, que estão lá para fazer acontecer, para dar chibatada, para dar advertência, para disciplinar. É os dominadores. É igual a polícia. A polícia é a força mais fraca de uma cadeia de autoridade, não é? Mas é ela que bate, é ela que espanca, é ela que dá tiro, e ela é a parte mais fraca da cadeia de autoridade. Então eles não têm tanta autoridade, mas eles têm o poder de agressão, que são os dominadores. Quem são esses dominadores? Vamos chamar eles, saindo da visão de empresa, vamos chamar de demônios que dominam as pessoas na terra. Vamos dizer, artistas que carregam multidão para o inferno. São pessoas dominadas por esses demônios que conseguem carregar uma multidão para o inferno. Os dominadores estão nessas pessoas, estão dominando essas pessoas. Para quê? Para que as pessoas se sintam atraídas. Irmãos, quem já viu entrevista do Michael Jackson quando ele estava vivo? Não era um camarada sem graça? Dava dó dele, irmão. É um cara sem graça, sem... Mas quando aquele camarada subia no palco, irmão, irmão, a gente fica assim, dominado. Dominado. Por quê? Porque ele não está só. Ele não está só. Existe um poder, um domínio sobre ele, que o faz carregar multidões. E isso, graças a Deus,